Boa noite, Arnoldo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O nosso desafio essa noite é falar sobre o tema que aí está, provas e expiações. É muito comum, né, nas casas espíritas, a gente ouvir essas expressões, provas e expiações. Estamos no mundo de provas e expiações. Estou passando por uma prova, estou passando por uma expiação. Então, o nosso desafio é trabalhar esse tema, que a gente chama de tema doutrinário, né? Porque faz parte da base da doutrina no que tange o seu aspecto filosófico. Bom, nós temos basicamente duas visões de mundo. A gente não consegue fugir muito disso aí. Materialismo versus espiritualismo. Ou você é um materialista, ou você é um espiritualista. É muito raro uma pessoa que diz: eu não acredito em espiritualidade, não acredito em espírito, mas acredito em Deus, né? Parece não. É um paradoxo, né? Isso é contraditório. Então, ou você tem uma visão de mundo espiritualista, ou você tem uma visão de mundo materialista. O sufixo ismo, né, quer dizer oriundo do próprio cristianismo, oriundo do Cristo, budismo, oriundo de Buda, hinduísmo, oriundo dos hindus. Materialismo, naturalmente, oriundo da matéria. Então, a corrente materialista, ela tem a ideia central que tudo está concentrado no âmbito material. Não existe nada fora da estrutura material, né? E ao contrário do que se pensa, o materialismo tem mais adeptos do que nós imaginamos. Numa pesquisa recente, na Europa, 58% dos jovens abaixo de 30 anos se dizem materialistas. E nos Estados Unidos esse número é de 52%. Não sei esse número no Brasil, mas eu acho que não é tão grande assim. Então, a corrente materialista parte da premissa que não existe nada fora do âmbito material, né? Que tudo está concentrado na matéria, seja na matéria inerte, seja na matéria nossa, como a matéria do corpo, um agregado de células, de átomos, né? O nosso cérebro coordena uma corrente neural que está concentrado o entendimento, a cognição, os sentimentos e a consciência, e que tudo está resumido nesse aspecto material. E não existe, portanto, espírito, não existe espiritualidade, não existe Deus, não existe mundos espirituais, né? Então, a corrente materialista, digamos assim, o guarda-chuva, né, dessa corrente, ela tem, naturalmente, suas vertentes, né? Nós temos o materialismo histórico, o materialismo dialético de Marx e Engels e várias outras visões, né? Nietzsche. Então, quer dizer, a corrente materialista, ela tem seus adeptos. E, segundo Allan Kardec, uma das missões do espiritismo é combater o materialismo. E quando a gente fala combater, é combater o bom combate. Não é combater na violência, não é destruir, é combater com ideias, né? Em contrapartida, fazendo aí o antagonismo, nós temos o espiritualismo, né? Oriundo do espírito. Então, a corrente espiritualista, ela não despensa, ela não desacredita naturalmente na estrutura material, porque é impossível desacreditar, porque vivemos nela, mas ela traz a ideia que existe algo além do âmbito, do aspecto material. Então, a corrente espiritualista defende a ideia que existe alma, existe espírito, e por aí abre-se um campo de divagações. Cada escola filosófica, cada escola religiosa abrange esses conceitos e dilata esses conceitos de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua história. Então, todas as religiões são espiritualistas, todas, porque todas partem da premissa que existe espírito, que existe alma.
Então, as antigas religiões politeístas orientais, budismo, shintoísmo, hinduísmo, né, todas essas religiões politeístas são espiritualistas, porque elas acreditam que existe alma, existe espírito, existe o outro lado. Só que os politeístas, naturalmente, acreditam que existem vários deuses. É uma questão histórica, são religiões de 8.000, 7.000, 5.000, 6.000 anos, como o hinduísmo, como o budismo, por exemplo. Mas todas são espiritualistas. As três maiores correntes monoteístas nós conhecemos são o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. A base do islamismo e do cristianismo é o judaísmo, a escola judaica. Por isso, nós falamos religião judaico-cristã. Essas religiões, essas três maiores religiões monoteístas, elas são espiritualistas, porque elas acreditam no espírito, acreditam na alma, acreditam no céu, no inferno, no purgatório, mas em um só Deus. Então, ao contrário das politeístas, que acreditam em vários deuses, as monoteístas acreditam no Deus. Então, já é um avanço. Isso nasce com o judaísmo. O cristianismo nasce no bojo do judaísmo. Por isso que a gente tem o Antigo Testamento, a história dos judeus. O Novo Testamento, a história do Cristo. Então, o cristianismo, ele não é dissociado do judaísmo, pelo contrário, ele é uma evolução, uma transformação do judaísmo. Aliás, quando Jesus foi desafiado nesse sentido, né? Você é um herege, você está desafiando a nossa lei, ele diz, não, eu não vim destruir a lei dos antigos profetas. Pelo contrário, eu vim fazer cumpri-la. E nós temos depois, como profeta Mohammed, a corrente islamista. Né? Aí a história segue, a escola cristã estruturou-se com o catolicismo, e lá, pelo século 17 e 18, houve o primeiro rompimento, o primeiro cisma, que nasceu, então, o protestantismo, que está dentro da árvore do cristianismo, espiritualista, naturalmente. E surge também outras vertentes, como, por exemplo, os pentecostais, os neopentecostais, né? E lá em 1857 surge a doutrina espírita, que não está dissociada do cristianismo. O espiritismo nasce como uma doutrina, uma filosofia, mas tem as suas bases religiosas, morais, no cristianismo. Inclusive, Allan Kardec, certa vez, foi desafiado por algum dos seus pares da Sociedade Espírita de Paris para que ele tirasse do bojo do espiritismo a ideia religiosa. E ele, né, naturalmente instruído pela espiritualidade, dizia que não, que era necessário dar uma base moral para o espiritismo, senão ela se perderia como outras doutrinas se perderam, correndo-se o risco, inclusive, de tornar uma doutrina materialista. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que o espiritismo, né, sendo uma corrente espiritualista, porque ela defende a ideia da alma, do espírito, né, é naturalmente uma corrente espiritualista, mas ela tem seus princípios. E os seus princípios básicos, que nós chamamos, né, eles não são muito diferentes das outras religiões. Então, nós temos ali a ideia de Deus, a ideia do espírito, naturalmente, se somos espiritualistas, defendemos a ideia do espírito. Defendemos também a imortalidade do espírito, assim como todas as correntes espiritualistas. Para todas as correntes espiritualistas, o espírito é imortal. A pluralidade dos mundos, né? O que seria isso? A ideia de vidas em outros planetas, em outras dimensões espirituais. Então, além dessa casa física que nós habitamos temporariamente, nós entendemos que existem mundos espirituais. A maioria das religiões entende assim também.
A religião católica chamou de céu, inferno, purgatório e por aí vai. Então, até aqui não tem diferença nenhuma com as outras religiões. É uma questão de conceitos. A comunicabilidade entre os mundos. Ora, então, se nós achamos, entendemos que existem mundos espirituais, dimensões diferentes, nós entendemos que existe a possibilidade de comunicarmos com esses mundos. É o que nós chamamos de mediunidade. Algumas religiões não aceitam essa ideia de mediunidade, mas a prática mediúnica acontece nelas. Por exemplo, quando no dia de Pentecostes, né? Quando os apóstolos se reuniam numa sinagoga, ali estavam várias pessoas diferentes, que era uma festa da Páscoa, pessoas com dialetos e línguas diferentes se concentravam, e diz assim, o texto dos evangélicos, que uma língua de fogo soprou sobre os discípulos de Jesus. Eles começaram a falar línguas estrangeiras. O que é isso senão mediunidade? E as religiões pentecostais e neopentecostais, elas nascem exatamente desse entendimento, que é essa língua de fogo que varreu, né, que os apóstolos, né, que seriam os pastores, têm a capacidade de se fazer intermediários do Espírito Santo. Então, isso é mediunidade. Então, não tem como você falar que a mediunidade não existe. Mas nós, espíritas, chamamos essa comunicação de mediunidade. Por exemplo, todos vocês aqui, cotidianamente, estão sob inspiração de espíritos, sejam bons e ruins, dependendo da sintonia de cada um de vocês. Eu tenho total convicção que nesse momento que eu falo a vocês, eu estou sob inspiração de um amigo espiritual também me orientando, porque eu pedi ajuda para ele. É lógico que ele falou assim, estuda o texto para mim poder te ajudar, porque se você não tiver o conhecimento, também não adianta nada. Então, nós estamos cotidianamente sobre a influência desses espíritos, né? É uma lei da natureza. E a pluralidade das existências, que nós chamamos de reencarnação, né? Aí está o grande diferencial do espiritismo para a maioria das religiões, principalmente do catolicismo e do protestantismo. As religiões politeístas orientais, nem tanto, né? O hinduísmo e o budismo e outras consideram a possibilidade da reencarnação. Só que eles consideram com uma visão mais mística, né? Por exemplo, os hindus acreditam que é possível um espírito encarnar num corpo de um animal ou no corpo de uma planta, né? Mas aí a gente ressalta o fato de ser uma religião antiga, histórica, dentro de um bojo cultural totalmente diferente do nosso, né? Então, o espiritismo, ele não cria nada, gente. Na verdade, o espiritismo não inventou nada. Porque o que nós falamos aqui, acreditamos serem leis naturais, leis divinas, né? O que nós criamos foi um método, uma metodologia, um parecer filosófico de entender essas leis naturais de acordo com a base científica, quando é possível fazer isso. Então, agora nós entramos dentro da nossa doutrina, que tem alguns diferenciais, mas vocês vão perceber que, mesmo assim, não faz muita diferença em relação às outras religiões. O corpo espiritual, né? Os egípcios chamavam de Ka, os gregos chamavam de Sibilas, Poseidon, perdão, Sibilas eram as médias, os pitons, as pitonisas, né? Então, os hindus trabalham essa ideia do corpo espiritual, nós chamamos de perispírito, nós renomeamos e buscamos dar uma visão mais científica para esse corpo espiritual. É um conceito importantíssimo dentro da teoria espírita. A lei de causa e efeito, né? Nós mudamos o nome. Os hindus chamam isso de karma, de dharma, né? E o evangelho diz que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Nós renomeamos lei de causa e efeito. Influências e obsessões espirituais. A partir do momento que nós entendemos que existe esse mundo paralelo e que nós, ao desencarnarmos, o habitaremos, e que se tem
uma relação com os espíritos encarnados, existe o que nós chamamos de influência espiritual, e quando essa influência não é boa, é aquilo que chamamos de obsessões espirituais. Então, uma obsessão espiritual, a gente diz que é uma influência negativa de um espírito desencarnado para um espírito encarnado. Cidades espirituais nós também renomeamos, né? O que os católicos chamam de céu, inferno, purgatório, nós chamamos de cidades espirituais, de planos espirituais. É mais chique, né? Mas é a mesma coisa. Trabalhamos também os conceitos de doenças kármicas, né? E espirituais, que estão ligadas a esse corpo espiritual. Mais à frente vocês vão entender por que eu estou abordando isso. E entendemos também, se tem as doenças kármicas e as doenças espirituais, existe também a possibilidade das curas espirituais, né? E tem outros subconceitos. Mas eu quero trabalhar com vocês o segundo item, que é a lei de causa e efeito. Porque é na lei de causa e efeito que nós vamos entender o conceito de provas e expiação. Porque as provas e expiações, principalmente as expiações, elas só acontecem dentro dessa lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, como eu disse para vocês, né, como Jesus dizia, a semeadura livre, a colheita obrigatória, não tem como fugir. Não tem como fugir dela. Então, tudo que nos acontece de positivo e de negativo, dentro da visão espírita, está atrelado à nossa própria vida, à nossa própria existência, às nossas próprias escolhas. A gente não trabalha com a possibilidade do acaso. A gente não trabalha com a possibilidade de que, se eu sofro por provas exageradas ou expiação ferrenha, como obra do acaso ou vingança de Deus. A gente trabalha com a ideia de que eu mereço tudo que eu tenho. A família que eu tenho, o corpo que eu tenho, a profissão que eu tenho, as coisas boas que me acontecem e as coisas ruins que me acontecem, os desafios que me acontecem. Então, é importante nós saibamos disso, né? Que tudo que está atrelado à questão de provas e expiações está atrelado a um passado, que se reflete no presente. Então, hoje, neste momento, eu estou colhendo o que eu fiz nas minhas reencarnações pretéritas e estou colhendo o que eu estou fazendo nesta mesma existência, naturalmente. Ela não está dissociada disso. E estou plantando aquilo que eu vou colher no futuro, tanto na minha temporada no mundo espiritual, depois dessa existência, depois dessa experiência, quanto na minha volta ao mundo físico. Em todos os aspectos. No aspecto familiar, na estrutura orgânica do meu lar, no aspecto cognitivo, no aspecto de saúde, no aspecto de desafios, nos aspectos dos méritos, tudo está dentro de uma lógica altamente complexa, que muitas coisas a gente desconhece, mas que faz uma inteira justiça daquilo que nós vivemos. Então vamos ao texto, ao conceito da noite, que é o conceito de provas e expiação. Lá no livro Consolador, do Espírito de Emmanuel, na questão 246, né, Emmanuel, nós sabemos, ele era o tutor do Chico Xavier, né? Foi o grande responsável pela tutela da obra do Chico Xavier. Ele escrevia através dele, assim como André Luiz e outros espíritos. Mas além de escrever, ditar, ele acompanhava toda a vida do Chico Xavier. É como se fosse um mentor mesmo, né, de mentoria, aquele cara que acompanha os trabalhos, e ele, inclusive, às vezes até exagerava nessa sua relação com o Emmanuel, né? Pois bem, tem um livro que se chama O Consolador, quem não conhece, eu convido para conhecer, é um livro muito interessante, são perguntas e respostas, e o Emmanuel fala de diversas coisas, né, do mundo espiritual. Ele dilata muito o pensamento do Allan Kardec. E lá na questão 246, ele falando sobre provas e expiações, ele diz o seguinte: a provação é a luta que ensina
ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A provação é a luta que ensina. Quando nós entramos na escola, nós, nos primeiros anos e também nos anos seguintes, o professor dá ali o bimestre, o trimestre, trimestre, depois semestre. E ele aplica as provas trimestrais. Ele dá a matéria, matemática, por exemplo, passa 3 meses, ele vai dar uma prova para ver se os alunos acompanharam aquilo que ele ensinou. Uns se saem bem, os mais ou menos, uns se saem mal. Ou seja, ele vai provar, ele vai experimentar o aluno para ver se ele aprendeu. Se um professor ele não é rigoroso e se ele não aplica as provas, naturalmente ele vai criar uma turma indisciplinada. Não é isso? Que não vai ser provada. Então a vida é assim conosco também. Nós passamos por provas cotidianas para experimentar o conhecimento que nós temos. Nós não viemos à vida a passeio. Nós viemos aqui para aprender, para evoluir. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Conquistar a perfeição. Como que se conquista a perfeição? Trabalhando, estudando, experimentando. Então, o conceito de provas, provação, o sufixo ação, movimento, o movimento de ser provado. Então, nós somos provados cotidianamente, porque senão nós seríamos mais indisciplinados do que nós somos. Então, não existe para ninguém neste planeta uma vida de moleza. Mas alguém pode dizer, mas tem a vida do meu vizinho lá, parece que a dele é muito mais fácil do que a minha. Aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, Mas se for verdade, é porque ele merece. Exemplos comuns de provações. Vamos entender isso aqui. Perda de entes amados. Alexandre, mas perda de ente amado é provação? É tão doloroso? É provação porque todos sabemos que vamos morrer. Nascemos com essa consciência. Ninguém aqui vai ficar eternamente nesse plano físico. Então, todos sabemos que vamos morrer. Então, sabemos que temos que lidar com as perdas. E quando eu falo perda aqui, isso não é só morte. Eu amo a minha esposa, mas a minha esposa já não me ama mais e chegou para mim e disse, olha, infelizmente eu não te amo mais, me apaixonei por outra pessoa, vou te deixar e vou seguir a minha vida. É duro, Aí pode transformar numa expiação. Mas, enfim, essas perdas, elas também estão ligadas a questões do cotidiano aqui. Perdas de amigos, perda de amores, perda de criaturas que nós amamos e por algum motivo se foi, e perdas de pessoas amadas e queridas. Eu conheço uma pessoa, aliás, é uma parente minha, que acho que não tem problema dar esse exemplo, porque ninguém conhece. Ela transformou uma provação, que era a perda da mãe, numa expiação. A mãe morreu, tem 2 anos que ela está dentro de casa, em depressão, não aceitou a perda. É doloroso, mas ela não aceitou a perda. Motivo? Orgulho, talvez. Quem sou eu para julgá-la? Mas, enfim, não conseguiu lidar com a perda de um ente amado, mesmo sabendo que todos os entes amados vão morrer, inclusive nós. Reveses financeiros, podemos passar, isso é muito comum no mundo capitalista que nós vivemos, e naturalmente a gente está atrás dos recursos materiais para sobrevivermos, para sustentarmos as nossas famílias. Não há nada de errado nisso, naturalmente, mas muitas vezes adquirimos muitos bens e temos revés financeiros e isso pode ser, por exemplo, uma provação. Privações materiais, dependendo de como a gente encara.
Nós vivemos num país que tem uma disparidade econômico-social muito grande, né? A maioria de vocês que estão aqui são pessoas que têm uma condição financeira melhor, mas nós sabemos que tem muitas pessoas aqui na nossa cidade que não têm uma boa condição e muitas delas vivem privações materiais, principalmente em outras cidades. Divinópolis é uma cidade privilegiada, digamos assim, né? Nós temos um padrão de vida considerado muito bom para o Brasil. Estamos entre as 100 melhores cidades para se viver no Brasil. Mas aqui mesmo no Brasil, aqui no norte de Minas, não muito longe daqui, 8, 9 horas de carro, nós temos cidades que têm o IDH bem baixo, ali na região do Vale do Jequitinhonha, onde pessoas têm privações materiais enormes, faltam muitas vezes alimentos básicos, falta muitas vezes água e muitas outras coisas. São provações, provações individuais e também provações coletivas. E vamos falar mais à frente sobre isso. Alguns tipos de doenças, doenças não muito graves, mas doenças, por exemplo, vitiligo, né? Não é uma doença que te limita em nada, mas é uma doença que muitas vezes atinge o nosso ego, a nossa vaidade, né? Estou fazendo julgamento de ninguém não, viu, gente? Pelo amor de Deus. São exemplos apenas. Mas são doenças que nós podemos conviver, né, tranquilamente com elas. São provações. Abandono. Muitas vezes nos sentimos abandonados, muitas vezes somos abandonados, mas na maioria das vezes somos aqueles que abandonaram. Dentro daquele conceito lá que eu falei para vocês, de ação e reação, de causa e efeito. Calúnias e maledicências que muitas vezes sofremos, perseguições que sofremos, né? Lembrando sempre que não existe vítima. Mas uma vez convivendo com essas coisas, são provações do nosso cotidiano. E muitas outras provações que nós passamos. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia do que seria a diferença de provação para expiação. Bom, agora vamos entrar no conceito de expiação. A etimologia da palavra expiar, né? Ex é para fora. Eu vou para o exterior. Eu vou para fora do país. Eu vou para o interior. Eu vou para o interior do país. Ex para fora. Expio, pio, do latim, pureza. Eu tenho que tirar para fora a minha pureza. Mas como? Através da ação. Tirar para fora a minha pureza através da ação. É o conceito de expiar, que é o conceito de sofrer. Expio, tirar para fora. Transformar o sofrimento num movimento de purificação interior. Alexandre, então eu tenho que sofrer para evoluir? Se você experimentou, se você provou e não provou direito, e você errou, naturalmente você vai ter que expiar. É da lei da natureza. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, falando sobre isso no mesmo livro, Emmanuel diz o seguinte: refere-se ao processo de uma culpa em que o espírito é apresentado a um contexto grave em que possa avançar moralmente por meio de uma experiência dolorosa. Ah, então Deus é punitivo? Não. Deus é justo. As leis de Deus é que agem com justiça. Nós somos os agentes da nossa própria história. Deus ofereceu as leis, os métodos, as possibilidades, e cada um vai fazer aplicar de acordo com a sua própria consciência. Então, se eu escolhi o caminho doloroso, a estrada errada, dentro da minha análise consciencial, né,
Quando a gente vai lá na Bíblia, a gente vê lá aquela história, né, de que a gente comeu a maçã, né? Adão comeu a maçã, né? Foi Adão ou foi a Eva, hein? Que comeu a maçã. Você sabe? Ou foram os dois? Os dois, né? Então tá. Representa o quê? O conhecimento. Quando o espírito adquire o conhecimento. Né? Se a gente for lá na filosofia grega, aquele momento em que Narciso olha lá para o espelho d'água e ele se enxerga, né? Onde nasceu a teoria narcisista. Na verdade, ele está olhando para dentro de si mesmo, ele está se enxergando individualmente. Ele rompeu com as malhas do rebanho. É como um homem conquista o livre-arbítrio, ele conquista o conhecimento. Na religião judaica ele come a maçã, ele adquire a maçã. Aí ele adquiriu a responsabilidade. Opa, agora eu conheço, então agora eu vou agir. Eu agora sou responsável pela minha ação. Eu já sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu faço aquilo que eu sei que é errado e que vai dar errado. Deliberadamente, eu vou ter uma ação compatível, uma reação compatível com a minha ação, a minha atitude. Então, refere-se ao processo de uma culpa. Na questão da culpa, a gente vai trabalhar um pouquinho à frente, para vocês entenderem como que funciona esta questão da culpa, em que o espírito é apresentado no contexto grave em que possa avançar moralmente por meio de uma experiência dolorosa. A expiação é um resgate doloroso. Equivalente a que infligiu a outrem. Esse outrem aqui, vamos dizer que é a lei natural. Né? Então, todas as nossas ações, elas repercutem no universo, principalmente no nosso entorno. E quando essa ação ela causa prejuízo, naturalmente eu fico devendo a contabilidade divina. Jesus também disse: pagareis até o último ceitil. É como existisse uma contabilidade divina. Débito, crédito. Débito, crédito. Ação boa, crédito. Ação negativa, débito. E no final tem um saldo. Né? E cada um, como é que a gente faz essa contabilidade? Através da nossa própria consciência. Aqui no Expiações do Evangelho, a gente cita algumas passagens, eu já falei algumas aqui para vocês, né? A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Não se planta tomate, se colhe batatas. Isso é impossível. Se planta solidariedade, se colhe solidariedade. Se planta carinho e cuidado, se colhe carinho e cuidado. Se não se planta carinho e cuidado, se colhe abandono. Se planta maledicência, perseguições, calúnias, invejas, se colhe perseguições, calúnias, invejas. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém, disse Paulo de Tarso. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Eu mordi a maçã, adquiri o conhecimento, posso fazer o que eu quero, posso. Mas nem tudo me convém. Porque só estou ferindo a harmonia do universo em torno de mim, naturalmente eu estou desarmonizando os que estão em torno de mim, principalmente a mim mesmo. E é inevitável um ajuste. Seja através de doenças, seja através de karmas pesados, seja através de sofrimento pesado, expiações pesadas, mas o ajuste tem que acontecer. E é por sadismo? Não. É por processo de reeducação. Por mais que seja difícil a gente compreender. É um processo de reeducação. Tem uma passagem interessante do Chico Xavier, que eu estou me lembrando aqui, quando ele estava ali no início do seu apostolado, né, posso dizer assim, lá em Pedro Leopoldo, ele
ia na periferia de Pedro Leopoldo, 1920, 1930, né, tudo era muito mais difícil que é hoje, aí sim existia muita pobreza, e ele conheceu uma moça que se chamava Valéria, era uma moça que ela era toda limitada dentro de numa cama, né, e o Chico afeiçoou-se muito por ela, e sempre ia visitá-la aos finais de semana, sábado, domingo, levava sempre alguma coisa para a família que era muito pobre. E o Chico, não se sabe porquê, ele afeiçoou-se muito por ela. E ela não conseguia falar, ela balbuciava algumas palavras, né? E um dia o Chico tentava falar com ela, ensinando para ela falar a palavra Jesus. E ela tentava e não conseguia. Até que um dia ela conseguiu falar a palavra Jesus, ele ficou muito emocionado. Na semana seguinte ele foi visitá-la. E ela desencarnou nesse intervalo. E ele ficou muito triste com o desencarne dela, muito triste. E passaram-se anos, 40, 50 anos, ele foi para Uberaba, já estava, né, continuou seu trabalho em Uberaba, e ele teve uma das crises de angina que o levaram para o hospital. Ele teve, me parece, 13 crises de anginas muito severas. Aliás, o Chico, né, que a gente acha, né, que um ser superior, pelo menos em relação a mim, ele é, naturalmente, moralmente falando, a gente pensa assim, não, se o Chico era um santo, né? Mas ele sofreu muito também. E ele disse certa vez que ele resgatava débitos de 3.000 anos. Então vejam bem, aquele espírito maravilhoso que nós conhecemos, que viveu uma vida de amor e caridade ao próximo, de renúncia, né? Ele dizia que ele resgatava débitos de 3.000 anos. Mas vamos voltar à história da Valéria. Aí, numa dessas crises, ele dentro do hospital, né, entre morte e vida, ele viu uma mulher muito bonita do lado dele, né, e diz ele que ela irradiava luz, né, e essa mulher estava cuidando dele. E ele pegou e pensou, mas quem que é você, doutora? Nunca te vi aqui. Aí ela falou, seu Chico, você não lembra de mim? Não é possível que você esqueceu de mim. Não estou lembrado, eu tomei muito remédio, a minha memória está muito ruim. Só a Valéria, lá de Pedro Leopoldo, né, ela estava ali do lado dele, cuidando dele do mundo espiritual. Então, aquela criatura que outrora estava atrelada a uma encarnação de muita dor e sofrimento, no mundo espiritual ela estava dentro de uma situação bem favorecida, né? É só para vocês entenderem essa relação, porque quando eu falo que expiação dá uma impressão muito negativa de punição severa e definitiva, mas não é nada disso. O Jomar falou mais cedo aqui uma coisa interessante, que ele leu não sei aonde, numa obra espírita, mas faz sentido, que um dia de vida nossa aqui no plano físico representa, em algumas dimensões, aproximadamente 1.000 anos da existência. 1.000 anos. Então, o que é uma vida se não um piscar de olhos? E se isso for verdade, Jesus esteve conosco apenas 2 dias atrás, né? Pois bem, pagareis até o último ceitil, se tua mão é motivo de escândalo, arranque-a. É interessante olhar isso aqui, porque o Evangelho, como ele está dentro de um contexto cultural de 2.000 anos atrás, as coisas na época se resolviam assim, né? Na base da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Era um contexto histórico totalmente diferente do nosso, cultural, né? A média de vida das pessoas era 23, 25 anos, no máximo, a média. Então, era tudo na base da violência. Então, quando Jesus disse, se tua mão é motivo de escândalo, arranque-a, né? E os árabes levam isso ao pé da letra, né? Arrancando mesmo. Mas não é nesse contexto que ele diz. Ele diz o seguinte, que se tua mão, com a tua mão, você rouba, você mata, você estupra, você destrói, você está destruindo a sua estrutura psicossomática, mental e física. Nós vamos estudar isso daqui a pouco. Então, quando Jesus alerta, em outro momento ele diz também, lá no Monte das Oliveiras, quando eles foram prendê-lo, Pedro tira da espada e dá arranca a orelha do centurião romano. Não tem essa passagem?
Jesus então pegou e recolocou no lugar. Virou para Pedro e disse: Pedro, embainha tua espada, pois quem com a espada fere, com a espada há de ser ferido. É assim que a lei de ação e reação funciona. É o que nós chamamos de uma expiação, né? Exemplos de expiação. Aqui é difícil levar isso ao pé da letra, gente, né? Porque isso divaga muito. Depende muito como a gente vive as coisas e vive a expiação. Aliás, nós vamos trabalhar um pouquinho ainda sobre isso, né? Doenças congênitas graves, doenças hereditárias, são, na maioria, expiações. Quando a gente faz uma análise, né, lá de um problema cromossômico, né, e nasce uma criança com alguma deficiência, você pensa assim, poxa, então os materialistas estão certos, né? Deus joga dados. A natureza é que se arranja. A genética se arranja, né? Mas por trás de toda uma relação hereditária, cromossômica, existe um componente espiritual agindo ali. Então Deus não joga dados. Síndrome de Down, autismo, dependendo do grau, acho que todos os graus, cardiopatias congênitas, mutilações, cegueira, mudez, surdez e por aí vai. Então, o que é expiação? É uma sentença. É uma sentença, não tem como você fugir dela. Você veio com uma mutilação congênita, é uma expiação. Você veio com uma surdez, com uma cegueira, com uma mudez, com um autismo grave, com uma síndrome de Down, é uma expiação, é uma sentença. A diferença da provação para a expiação. Doenças graves que surgem ao longo da vida. Ah, Alexandre, eu tenho uma vida tranquila, eu me alimento bem, eu não fumo, eu não bebo, mas apareceu um câncer no pâncreas, né? Mais uma vez, Deus joga dados? Não. Está atrelado a alguma coisa que aconteceu no meu histórico kármico. É isso que acreditamos. Podemos estar errado? Podemos. Não somos os donos da verdade. Mas é isso que a teoria espírita defende. Tragédias familiares, né? Uma pessoa, como eu vi recentemente, um jovem estava com a família viajando, né? Morreram todos os membros da família, sobrou só ele. Então, quer dizer, você vai ter que conviver com uma tragédia familiar, né? É uma expiação, no meu ponto de vista. Misérias extremas. Pessoas que nascem, por exemplo, na África, naqueles países que estão sendo explorados há milhares de anos, naquela miséria permanente, né? Não tem às vezes o que comer, não tem o que beber, aquela miséria que toda vez a gente vê campanhas, mas não sai daquele ciclo. Expiação, encarceramento injusto, pessoas que foram condenadas, né, até a morte, mas injustamente, aparentemente injustamente, né? Quando eu falo para vocês de doenças kármicas espirituais ou espirituais, quando eu falo para vocês de expiações, é importante a gente entender esse conceito aqui, que eu sei que muitos de vocês já conhecem de cor e salteado, mas vamos lá. A gente entende que nós somos uma tríade, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Se eu estou encarnado, eu tenho um corpo físico. Se eu estou desencarnado, eu tenho o meu perispírito, que é uma duplicata do meu corpo. Todas as minhas ações nessa vida, como nas vidas passadas, elas estão registradas do ponto de vista quântico, energético, no nosso perispírito. E o processo da culpa, segundo diz o o André Luiz, acho que o Emmanuel também concorda com isso, o processo da culpa é o processo da sedimentação no nosso corpo espiritual dos nossos erros. E isso causa, né, certas anomalias energéticas dentro dos nossos plexos energéticos, aquilo que os hindus chamam de chakras, e isso fica registrado no nosso corpo espiritual. É onde Jesus disse: se tua mão é motivo de escândalo, arranque-a. Se o sexo, meu órgão sexual,
foi meu motivo de escândalo, arranque-o. Se o meu corpo, meus olhos, foram motivo do meu escândalo, arranque-o. Posso ficar cego, posso nascer cego, ou posso nascer com mutilações na visão, na audição, na fala. O Chico falando sobre o suicídio, né? No livro Evolução em Dois Mundos, o suicídio e suas consequências, um tiro na cabeça, muitas vezes causa uma desestrutura energética no cérebro que vai precisar de algumas encarnações para se reajustar. E muitas vezes nasce com uma síndrome de Down, com um autismo ou com alguma outra consequência ligada ao cérebro. Vejam bem, nós não estamos fazendo julgamento de ninguém. Até porque nós também, muitas vezes, passamos por essas situações. É por isso que o Espiritismo é rigorosamente contra o suicídio e por isso que nós sempre falamos contra o suicídio e defendemos a vida. Porque o suicídio ele traz marcas profundas no corpo espiritual e muitas vezes precisam-se de várias reencarnações para reequilibrar o corpo perispiritual que foi lesado por um tiro, por enforcamento, por uma queda de altura. E a espiritualidade muitas vezes precisa fazer reencarnações compulsórias. Essas crianças que nascem, chamados natimortos, que duram alguns dias, algumas horas, é um choque anímico que a espiritualidade precisa, os médicos da espiritualidade precisam, para ajudar esse espírito, dar no corpo perispiritual desse ser, para se lhe recompor. Volta ao mundo espiritual, às vezes volta 3, 4, 5 vezes. Esses abortos espontâneos, muitas vezes, que acontecem. Para que o corpo perispiritual, que foi lesado do ponto de vista energético, se reestruture. Vocês verem o tanto que isso aqui é uma questão muito séria. E assim também todas as nossas atitudes, elas são, do ponto de vista energético, sedimentadas através do processo da culpa no nosso corpo espiritual. E por que através do processo da culpa? Só tem culpa quem já tem o conhecimento. O psicopata não tem culpa, porque ele é um doente, mas tem pessoas ignorantes que cometem erros por ignorância. Há tribos aqui no Brasil que matam suas crianças deficientes. É uma questão cultural. Eles não têm essa consciência. Para eles, aquilo, se não tomar uma situação daquela, a tribo vai ser amaldiçoada pelos espíritos. Então, você não pode dar um grau de julgamento. Uma questão dessa é diferente. Mas a partir do momento que nós temos o conhecimento, que nós mordemos a maçã, aí nós temos responsabilidades. E assim é com o suicida, assim é com o estuprador, com o pedófilo, com o assassino. Nada passa ileso. Pode passar pela lei dos homens, mas jamais passa pela lei energética. Porque é uma lei da natureza. Está registrado no nosso corpo perispiritual. E às vezes uma doença que vem aparentemente do nada, estou bem, estou em paz, financeiramente bem, família bem, finalmente eu conquistei o que eu queria materialmente, e de repente aparece um tumor no cérebro. Em 2, 3 meses eu vou embora. Ou acontece uma coisa mais grave. É uma expiação kármica. Sabe-se lá por que ela veio, mas não veio como castigo. É porque estava registrado e por algum motivo tem que ser ajustado. Pagareis até o último ceitil. É a lei de ação e reação. Então, ao contrário, a gente que não deve pensar, mas Deus é punitivo, não. É ter um grau de consciência diferente para as visões. Olhar com compaixão, sim. Jamais perder a compaixão e a misericórdia. Né? Mas entender um quadro desse com razão. Qual a diferença entre provação e expiação? A provação, portanto, é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. O Emmanuel nos chamou de preguiçosos. Né? Ele generalizou o quê? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e edificação espiritual. Então, nós a vivemos cotidianamente.
Já a expiação é uma pena imposta ao malfeitor que comete um crime. E não é só cometer um crime contra o outro, é cometer o crime contra o universo, contra si mesmo. Porque toda ação que eu tenho, primeiro ela sai de mim, reside em mim. Né? Eu vou caluniá-lo. Esse pensamento veio de mim, ele me pertence. Então ele faz mal primeiro para quem? Para o caluniador. Eu sou o detentor da calúnia. Então eu estou em débito com as leis divinas. Eu amo muito a minha família e os meus amigos e o meu próximo. Esse amor que está saindo de você está fazendo bem para você, porque você é detentor desse sentimento nobre. Então, na contabilidade divina, ele vai pesar naturalmente ao seu favor. Uma provação pode se transformar em uma expiação, e uma expiação pode se transformar em uma provação? Naturalmente, não é muito fácil, mas pode se transformar sim. Né? Eu citei para vocês o exemplo daquela minha conhecida, né? Que transformou uma provação numa expiação. Mas você pode transformar uma expiação também numa provação. Quantas vezes a gente não vê aí na internet vídeos, né, de pessoas, às vezes, faltando as pernas, né, ou faltando os braços, que vivem uma vida, apesar das dificuldades, vai tocando a vida com todos os seus desafios. Pintando, trabalhando, escrevendo só com os pés. Né? Aqui em Divinópolis tem um rapaz aí que puxa uma carroça, não sei se vocês já viram, parece que ele foi todo queimado. Ele é todo deformado. Esse menino trabalha para cima e para baixo, puxando uma carroça e fazendo carreto. Tinha tudo para ser uma expiação dolorosa, mas ele vai enfrentando a vida e vai passando pela expiação. É difícil? É. É porque é uma sentença imposta. Você não fica sem ela. Ela vai te perseguir, vai o tempo todo te lembrar que você foi o malfeitor. Mas você pode transformá-la. Aliás, esse é o objetivo. E o nosso objetivo como espíritas cristãos é ajudar essas pessoas, sempre quando for possível. É por isso que a casa espírita está sempre aberta. Aliás, ela faz mais do que isso. Ela vai muitas vezes até os que estão precisando, sem julgamento. Mas muitas vezes, né, ali tem um malfeitor. Mas quem aqui nunca foi um malfeitor? Quem aqui nunca foi um malfeitor? Ou ainda é um malfeitor? Né? Então a gente pode transformar e deve transformar, por mais difícil que seja. Existem provações e expiações coletivas? Existem. Eu citei para vocês o exemplo, né, das cidades que têm problema, por exemplo, no norte de Minas, no Nordeste, né? Cidades que têm problema de água, falta quase tudo, né? Alimentos, água, qualidade de vida péssima. As pessoas que estão provando ali coletivamente é porque muitas vezes elas têm uma relação coletiva. Exemplos de expiações coletivas. Aconteceu semana passada lá no Havaí, né? Uma cidade toda pegou fogo, acho que tem 1.100 pessoas desaparecidas. Hiroshima e Nagasaki, foram os americanos que jogaram a bomba atômica. Um resgate coletivo. Pompeia, Monte Vesúvio, matou 35 mil pessoas mais ou menos na época de Cristo, 70 anos depois de Cristo. Um resgate coletivo. Boate Kiss de Santa Maria, sem julgamentos, entendendo o processo. Um resgate coletivo. Certa vez uma pessoa procurou o Chico para entender o que estava acontecendo. Tinha perdido uma pessoa no incêndio do edifício Joelma, que aconteceu na década de 70 em São Paulo. Né? Milhares de pessoas morreram, pularam dos prédios que estavam pegando fogo. E aí o Chico trouxe uma comunicação que parte daquelas pessoas estavam lá no circo romano, gritando fogo, 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 para colocar as pessoas dentro do caldeirão de azeite fervendo, os cristãos. Lei de ação e reação. É penoso, é doloroso, mas é assim que é.
E, finalmente, é aqui agora que a gente entende, né? A gente falou só de coisas que muitas vezes nos assustam, né? Mas não foi à toa que Jesus, no morro, lá nas bem-aventuranças, né? Ele falou do bem-aventurados que sofrem, dos aflitos, do que sofrem perseguição, do que sofrem de fome, do que sofrem de dores físicas, de dores morais, que deles é o reino dos céus. Então, todos aqueles que sofrem, nós todos sofremos, ou sofreremos, porque estamos encarnados no mundo físico, de demandas físicas, em corpos físicos, que vão adoecer, que vão entrar em colapso. As pessoas que amamos vão desencarnar, nós vamos sofrer. Então, aí que entra a grande história desse homem como o alentador da humanidade. Aquele que nos abraça e que nos convida a entender que o sofrimento é um processo de cura do espírito. Muito obrigado a todos, boa noite.